Boa noite. Boa noite. Os robôs aterrorizam Josh Hutcherson em primeiro trailer. Jogo na Holanda é suspenso após torcedores jogarem fogo de artifício em campo. A aceleração do desmatamento deixa o Brasil propício para uma nova pandemia. Unimed Nacional cancela planos de saúde de autistas em tratamento. Desemprego sobe 16 unidades da federação no primeiro trimestre. O decreto do presidente do Equador, Guilherme Lasso, dissolveu a Assembleia Nacional e antecipou as eleições gerais. Ciclone extratropical provoca ventania na região sudeste do Brasil. NASA encontra sinais de rios volumosos e agitados em Marte. Os robôs aterrorizam Josh Hutcherson em primeiro trailer. Veremos essas informações com o nosso repórter Cauã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Isabelle, Alice e a todos que nos estão assistindo. Hoje nós vamos falar de Five Nights at Freddy's, uma famosa franquia de jogos de terror que finalmente ganhou um trailer assustador. Após vazamentos, a adaptação do jogo foi oficialmente divulgada nesta terça. A trama acompanha Mike Schmidt, Josh Henderson, um segurança que decide trabalhar em uma pizzaria local. Porém, depois de trazer uma terrível descoberta sobre os animatronics do local, Mike é forçado a sobreviver 5 noites na pizzaria. Além dos astros de Jogos Vorazes, o elenco conta com Matthew Lillard, Elizabeth Lally e Mary Stuart Matheson. O longa-metragem está sendo feito por Blumhouse, conhecida por fazer obras como Corral, Halloween e o recente O Telefone Preto. Five Nights at Freddy's, a estreia nos cinemas americanos em 27 de outubro, mas infelizmente não tem data revelada no Brasil. Muito obrigada pelas informações, Cauã. Obrigada. Agora nós vamos apresentar aqui no nosso jornal uma reportagem que a nossa âncora Alice preparou para a gente. A aceleração do desmatamento deixa o Brasil propício para uma nova pandemia, dizem especialistas. A rápida destruição da floresta tropical deixou 1,5 milhão de quilômetros quadrados prontos para um micro-organismo transmitido por morcegos infectar humanos. Cientistas dizem que uma nova pandemia pode começar em uma caverna. Novos cientistas esperam não desvendar esses mistérios patogênicos tão cedo. Se você não fizer isso agora, pode haver outro surto no futuro e acabar na situação que estamos hoje de não saber de onde vem esse surto, de onde vem o SARS-CoV-2. E isso é um grande problema, porque se não soubermos identificar o caminho que esse vírus percorreu, a questão evolutiva e como chegou ao homem, não podemos combatê-lo, afirma Sebastian Charneal, professor do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, UNB. Tem mais terra do que qualquer outro país, onde as condições são propícias para que um vírus se espalhe de morcegos para humanos. Áreas denominadas zonas de salto. Muito triste saber que temos um grande potencial para descobrir e prevenir novas epidemias e novas pandemias. Isso não está sendo levado em conta, ninguém está pensando nisso. Pelo contrário, estamos tendo, neste momento, um investimento muito grande no desmantelamento do ambiente. Diz Ludmila Aguiar, bióloga da UNB. Um representante agrícola disse à reportagem que o grupo apoia seus esforços para deter o desmatamento ilegal, mas que o desmatamento legal é necessário para garantir a segurança alimentar e energética. O Ministério da Saúde disse que monitora diariamente o risco de transmissão zoonótica por meio de várias redes e programas e está estudando formas de melhorar a vigilância. Cada nova incursão oferece mais uma oportunidade para o novo e mortal agente causador de doença emergir e se espalhar para o resto do Brasil e para o mundo. Agora retornamos com o nosso repórter Cauã. Ele traz a notícia de esporte. Jogo na Holanda é suspenso após torcedores jogarem fogo de artifício em campo. É com você, Cauã. Uma partida de futebol realizada no domingo entre FC Groningen e Ajax foi interrompida e posteriormente cancelada devido a fogos de artifício lançados ao gramado. O clube Ajax, sediado em Amsterdã, divulgou um comunicado informando que o jogo foi suspenso após 10 minutos devido a esses incidentes. O FC Groningen também divulgou, falando sobre as 2 vezes paradas devido ao lançamento de fogos de artifício. No primeiro momento, a interrupção aconteceu aos 6 minutos de jogo. Após um intervalo de 15 minutos, os jogadores retornaram ao campo. Porém, o árbitro Jeroen Meestrot foi forçado a interromper novamente o jogo, quando mais fogos de artifício foram lançados ao gramado. Diante dessas circunstâncias, o confronto foi definitivamente cancelado. Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram os fogos de artifício queimando na grama, enquanto os jogadores observam a cena.
Além disso, o torcedor invadiu o campo com uma placa de protesto contra a direção do FC Groningen. É importante mencionar que o clube havia sido rebaixado recentemente. Obrigada pelas informações, Cauã. Desemprego sobe 16 unidades da federação no primeiro trimestre. Essas informações veremos com a nossa repórter Gabriela. Boa noite. Boa noite. Olá, gente. O desemprego aumentou em 16 das 27 unidades federativas, mantendo-se regular nas outras 11, divulgou o IBGE. O desemprego segue maior no Nordeste, 12,2, mas está aumentando em todas as regiões. Bahia e Pernambuco são os estados que estão com a maior taxa de desocupação no Brasil, 14,4 e 14,1. As maiores taxas estão em Rondônia, 3,2, Santa Catarina, 3,8 e Mato Grosso, 4,5. Dentre as taxas de desemprego, mulheres e cidadãos negros estão sendo os mais afetados, sendo que para elas ficou em 10,8, negros com 11,3 e pardos com 10,1. Já os homens e cidadãos brancos tiveram um índice bem menor, com 7,2 e 6,8. Com a falta de emprego, a formalidade atingiu cerca de 39% dos trabalhadores, sendo que os maiores percentuais foram registrados no Pará, Amazonas e Maranhão, e os menores percentuais em Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo. O rendimento médio do país ficou em 2.880, que em relação ao quarto trimestre de 2022, a região Nordeste foi a única com alta, mas ainda é a última na comparação nacional. Seu rendimento atingiu a média de 1979. A taxa de desemprego por estado brasileiro é de 14,4 na Bahia, 14,1 em Pernambuco, 12,2 no Amapá, 12,1 no Rio Grande do Norte, 12 no Distrito Federal, 11,9 em Sergipe, 11,6 no Rio de Janeiro, 11,1 na Paraíba e Piauí, 10,6 em Alagoas, 10,5 no Amazonas, 9,9 no Maranhão, 9,8 no Pará, 9,6 no Ceará, 8,5 em São Paulo, 7 no Espírito Santo, 6,9 em Tocantins, 6,8 em Minas Gerais e Roraima, 6,7 em Goiás, 5,4 no Paraná e Rio Grande do Sul, 4,8 no Mato Grosso do Sul, 4,5 no Mato Grosso, 3,8 em Santa Catarina e 33,2 em Rondônia. Porcentagem e as notícias de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada. Agora nós vamos interromper nosso jornal para uma pausa. Isso mesmo, Isabelle. Vejo vocês daqui a pouco. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nesse frio preparando para dar uma corridinha, tá? Eu e meu filhão Augusto. E enquanto isso, O Giro de Notícias volta já! É isso aí. Muito bem, aproveitem a caminhada. Até logo. Essa é a Glícia. Ela comprou uma televisão nova e está muito feliz por usá-la. Mas esqueceu de uma coisa. Vixe, esqueceu o seu controle. E agora, como que ela vai fazer? Depois de muita pesquisa, ela conseguiu achar um vídeo que foi muito importante pra ela. Se você já tem sua televisão, porém esqueceu do controle, temos uma solução para você. Aqui na Eletricasa temos uma opção melhor ainda. Um controle na promoção do mês que te teleporta para dentro da TV. E sim, por apenas R$ 30,99. E depois desse vídeo, você já sabe o que ela fez, né? Olá, retornando às notícias, vamos falar sobre um assunto internacional. Sobre o decreto do presidente do Equador, Guilherme Lasso, que dissolveu a Assembleia Nacional e antecipou as eleições gerais. Dissolução do Congresso do Equador deve ser declarada inconstitucional, diz Correia. O melhor para o país é antecipar as eleições gerais, presidenciais e legislativas. Infelizmente, não está correto. O decreto é inconstitucional. Aí vem o dilema entre fazer o certo, antecipar as eleições, e o correto, que é respeitar a Constituição. And the right thing, which is the respect the constitutions. Correia dissolve parlamento e convoca novas eleições. Equador terá novas eleições em 20 de agosto, após dissolução do parlamento. After the dissolution of parliament. In
cenário Neste cenário, acrescentou, respeitar a Constituição e o Estado de Direito, razão pelo qual este decreto deve ser declarado inconstitucional e o julgamento do impeachment na Assembleia deve continuar. continue in the Assembly. Equatoriano Guilherme Lasso assinou um decreto que dissolveu a Assembleia Nacional Unicameral, onde seria debatido com o processo de impeachment contra ele e gerou um quadro chamado Morte Cruzada. Him will be debated and generate a situation called cross there. In a scenario Em qualquer cenário, acrescentou o ex-presidente. O grande perdedor é Lasso, porque se ele for às eleições antecipadas, será derrotado, se o impeachment continuar. if the impeachment follows. For Korea, Para Correa, presidente do Equador entre 2007 e 2017, o decreto é inconstitucional porque alega uma composição interna que, em sua opinião, não é compatível com a vida real do país e porque interrompeu o julgamento político. in the opinion, is not compatible with the real life of the country. It because it interrupting the impact trail. Agora estamos com a Esther para nos informar sobre um ciclone extratropical que provoca ventania na região sudeste do Brasil. Boa noite, Esther. Conta um pouco para nós sobre essa ventania no Brasil. O fenômeno muda as condições climáticas da região a partir desta quarta-feira, dia 17. Embora o ciclone tente sair do país, ele ocasiona fortes ventanias sobre a superfície marítima, que também deixa o mar agitado de acordo com o clima-tempo. Em razão disso, a Marinha Brasileira emitiu um alerta para ressaca no litoral do Sudeste, válido até às 21 horas da próxima sexta-feira, dia 17. Desde a terça-feira, 16, as plataformas de petróleo da Petrobras, que ficam na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, começaram a perceber fortes ventanias provocadas pelo ciclone extratropical. Segundo o clima-tempo, as rajadas mais intensas ocorrem na plataforma de Albacora, onde pegaram velocidade entre 60 e 80 km por hora. Desde a madrugada de quarta-feira, com rajadas de ventania frequentes entre 70 e 85 km por hora. Por volta de meia-noite e meia, no entanto, uma rajada chegou a 92 km por hora. E para uma hora, outra rajada chegou com aproximadamente 103 km por hora. É isso, boa noite, Isabelle e Alice. Agora com vocês, a nossa âncora Isabelle. NASA encontra sinais de rios volumosos e agitados em Marte. Os cientistas já tinham a informação de que em Marte havia a existência de água. Novas imagens reveladas pela NASA foram importantes para os cientistas pensarem sobre os ambientes aquáticos em Marte. Os registros foram feitos pelo robô Perseverance, que está em missão em Marte desde 2020. Ele explora as rochas sedimentares, que apresentam a forma de um leque com 250 metros de altura e tem camadas curvas que indicam marcas de água corrente salgada que passaram pelo local. Isso indica um rio de alta energia que está transportando muitos detritos. Quanto maior o fluxo de água, mais facilmente é capaz de mover pedaços maiores de material, disse Lyme Ives. Esse ato de uma maior compreensão desses ambientes aquáticos possibilita os cientistas a procurarem sinais de vidas microbianas antigas no local. Segundo a NASA, essas camadas curvas foram formadas por água que flui de maneira intensa. Essas camadas são sinais de que podem ser restos das margens de um rio ou restos de brancos de areia. O raciocínio dos pesquisadores é de que essas camadas poderiam ser mais altas no passado. Eles suspeitam de que essas pilhas de sedimento se transformaram em rochas. Agora estamos com a Esther para nos informar sobre a Unimed Nacional que cancela planos de saúde de autistas em tratamento. A Unimed é acusada de cancelar planos de seus pacientes com autismo. A Unimed São Paulo é acusada de cancelar 130 planos de pacientes com autismo. O cancelamento tem um foco em pacientes com autismo. A situação é complicada quando o paciente busca tratamento e a operadora nega. Além disso, a operadora também cancela o plano do paciente. Ele informa o cancelamento via e-mail
ou o próprio app da Unimed. O Tribunal de Justiça ordenou que as operadoras da Unimed devem continuar dando assistência aos seus usuários internados ou em tratamento, mesmo que o contrato tenha sido rescindido. Um exemplo é Érica Mariana, mãe de Mariana, de 5 anos. A menina tem autismo e teve a primeira solicitação negada, mas a mulher recorreu à justiça e, graças à justiça, teve a sua solicitação aprovada. A mensalidade da mulher aumentou em 88%. E mesmo pagando em dia, teve seu contrato cancelado com o cancelamento que a Unimed fez. É isso. E com todas essas informações que vocês viram hoje, encerramos o nosso giro de notícias. Até a próxima. Até!